Bom dia, crianças. Bom dia, família. Tudo bem com vocês? Preparados para mais um dia de aula da Escola Municipal Carlos Pinheiro Chagas? Terceiro ano, turma Bondade, professora Ana Cristina. Vamos iniciar a nossa aula com o calendário do mês de agosto do ano de 2021. Hoje eu circulei o número 13. Hoje é sexta-feira, 13 de agosto do ano de 2021. Queridos alunos, vocês vão escrever no caderno de aula o nome da escola, a data de hoje, o nome da professora, o nome do aluno ou aluna completo. Crianças, vamos começar nossa aula interdisciplinar de História, Geografia e Ciências. Vamos localizar as páginas do livro interdisciplinar, terceiro ano, APS. Vamos abrir o livro na página 76. Antes de realizar essa atividade, observe as fotografias de esqueletos de alguns animais vertebrados que possuem ossos. Localize em cada um deles o crânio, a coluna vertebral, como foi feito com o pinguim. Então, antes de realizar essa atividade, vamos ver o esqueleto do pinguim? Está apontando aqui para vocês o crânio, onde é a coluna vertebral, né, que sustenta o corpo. Esse é o esqueleto do pinguim. Então, vocês vão localizar no peixe esqueleto do bacalhau, o crânio e também a coluna vertebral. Vamos fazer a mesma coisa com o esqueleto do cavalo, a cabeça e a coluna vertebral. Vamos fazer como um modelo. 2. Agora complete o esquema iniciado por um estudante. O que os animais vertebrados possuem de acordo com o que vocês viram aí? Eles possuem crânio e coluna, não é? Coluna vertebral. Vamos agora para a página 77. Vimos que os animais vertebrados são aqueles que têm como característica em comum a presença de um esqueleto com crânio e coluna vertebral. Esses animais são muito diferentes uns dos outros e podem ser agrupados de acordo com certas características, como o grupo de mamíferos e o das aves. Os mamíferos são os animais vertebrados que têm pelos e amamentam seus filhotes. São exemplos de mamíferos: o esquilo, o ser humano, o morcego. As aves têm penas e colocam ovos com casca e outras estruturas protetoras. São exemplos de aves e galinha, o pinguim e o sabiá. Atividade número 3. Dê um exemplo de mamífero e um de ave que você conheça. Atividade número 4. Preencha o quadro com as informações corretas. Eu tenho aqui o morcego, ele tem cerca de 10 centímetros de altura. A ovelha, cerca de 1,50 m de altura. O pinguim, 1,20 m de altura. E o tucano, cerca de 55 centímetros de altura. De acordo com essas informações e com a fotografia, vamos responder: tem penas? O morcego tem penas? Vocês vão marcar. Ovelha, o pinguim e o tucano, qual tem pena? Quais têm pelos? Depois, quais desses animais põem ovos? E depois, quais desses animais amamentam seus filhotes? Vamos abrir o livro agora na página 78. Número 5. Um grupo de estudantes estava buscando informações para montar um aquário na escola e descobriram que os peixes também são vertebrados. Eles também descobriram outras informações. Com a ajuda do professor, sublinhe as características dos peixes nos textos abaixo. Sublinhar é passar um traço, viu, crianças? Bom,
Abertura da brânquia é uma característica. Os peixes respiram dentro da água por meio das brânquias. Nadadeiras. Os peixes possuem nadadeiras, também é uma característica. Eles usam as nadadeiras para nadar. Eles também possuem escamas. Os peixes têm escamas, eles não têm pelo nem pele, eles têm escamas. Brânquia é uma estrutura do órgão respiratório da maioria dos animais aquáticos. Eu tenho aqui o lambari prata, o peixe breta e a donzela azul. Outros estudantes pesquisaram informações para montar um terrário e leram sobre outro grupo de vertebrados, os répteis. Por causa de um problema no computador, alguns nomes aparecem com as letras trocadas. Répteis são os animais como as cobras, né, que rastejam. Os répteis podem viver tanto na água como na terra firme. No mar, encontramos Gastaratute ramis. Nos rios e lagos vivem jacarés, né? Na verdade, e os cágados e algumas espécies, algumas outras espécies. Vocês vão desembaralhar isso aí. Na terra firme vivem galortas, quem será? E várias espécies de serpentes e essa aqui tá fácil, jabutis. O corpo dos répteis é recoberto por escamas ou placas de escamas. Isso faz com que sua superfície seja rígida e bem protegida. Então, essas palavrinhas que estão aí em destaque, nós vamos descobrir o que está escrito. Letra A. No caderno, reescreva o texto de forma que ele fique correto e leio novamente. B. Vamos fazer isso no caderninho de aula? Após a leitura, indique 3 exemplos de animais que pertencem ao grupo dos répteis. Agora vamos para a página 79. Em uma visita ao zoológico, 2 estudantes descobriram que sapos e rãs são animais vertebrados e exemplos de anfíbios. Grife-os nos balões do diálogo ao lado outras características dos anfíbios. Característica é um exemplo de como eles são. Como é o corpinho deles? Bom, vamos ver. Zoológico. Ali diz que os anfíbios não têm pelos. É uma característica. Nem penas e nem escamas. Eles têm pele bem úmida e podem viver tanto em terra como na água, que é um exemplo do sapo, não é? E na época da procriação, várias espécies procuram a água para pôr seus ovos. Os sapinhos põem os ovos na água. Número 8. Observe o esquema e complete as lacunas. Animais vertebrados podem ser peixes. Quais outros tipos de animais, depois que nós estudamos, podem ser animais vertebrados? Agora, complete a tabela para comparar os grupos de animais vertebrados. Eu tenho aqui os peixes, tem crânio, tem escamas, tem penas, tem pelos, tem coluna vertebral. Vocês vão marcar, completar a tabela. Os anfíbios, os sapos ou as rãs, eles têm crânio, têm escamas, têm penas, têm pelos, têm coluna vertebral? Vocês vão marcar também os répteis, depois as aves e os mamíferos. Crianças, façam as atividades no livro com muito capricho e atenção. Aguardo as fotos para comprovação de que vocês estão participando das aulas. Bons estudos, se cuidem e até a próxima aula!